Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. O que você precisa entender para vencer na vida, para destruir tudo aquilo que queria lhe destruir, como a palavra de Deus diz: toda ferramenta preparada contra vós, em juízo, vós as condenará. Em Efésios chega a dizer o seguinte, que ele levou cativo o cativeiro, as enfermidades, a opressão, a escassez generalizada e todas as coisas que é contrário à vida, você vence pela fé. A vontade de Deus prevalece quando você se assume em Cristo. O que significa se assumir em Cristo? Vamos entender o seguinte: aonde é que está Jesus agora? O Senhor Jesus está sentado à direita de Deus. Isso na prática significa o Senhor Deus delegou, confiou a Jesus o governo da humanidade, o governo do sistema, o governo do mundo. Ele está por direito. Quando ele vier, ele vai assumir de fato. Muito bem. Aonde é que nós estamos? Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós também estamos sentados ao lado de Deus em Cristo. Paulo chega a dizer o seguinte: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que nos ressuscitou nossos corpos mortais e nos fez sentar em Cristo ao lado de Deus. Observe, se você não vai chegar a essa conclusão que eu vou dizer para você. Observe claramente que no plano original de Deus é que Jesus, através da igreja, assuma o governo do universo. O Senhor Jesus, no campo espiritual, ele é o maior poder, a maior força. Efésios 1 diz, ele está acima de todos os nomes que se nomeiam, de todas as potestades, de todos os principados. Está falando de organizações que geram os geradores de todos os males. Então, muito bem, o Senhor Jesus, ele está acima. E o mesmo Efésio, ao concluir o capítulo 1, conclui dizendo que nós somos a parte corpórea de Jesus. Então perceba claramente que essa é a ideia original de Deus. Que ele, Jesus, que é o cabeça, nós somos a parte corpórea, ele governa o mundo invisível, o mundo espiritual, e nós governamos no mundo físico. Observe claramente que é exatamente isso que o Senhor Jesus disse para os apóstolos. Eis aí eu vos dei a chave do reino dos céus. O que ligar na terra é ligado no céu. Analise e veja se não é essa a ideia de Deus. Que você controle o universo, que você use o poder do céu para fazer o bem, para fazer o que é correto. É exatamente o que toda a palavra de Deus fala. Quando você crê que você está sentado em Cristo, nenhum mal pode te atingir. Você sabia que quando uma pessoa ele se convence que ele está escrito, que ele está em Cristo, que isso é fé, que os males não podem lhe humilhar, não podem lhe tocar, porque o céu não permite. Vamos entender o seguinte: suponhamos que você, naquela hierarquia ali descrito em Efésios 1, que ele, Jesus, está acima de todo o principado, de toda a potestade. Suponhamos que você esteja, por exemplo, a tua fé alcançou o número 8. Jesus está no 10, topo. Você está no 8. Todos os poderes, toda consequência de qualquer principado que esteja abaixo do 8, o céu imediatamente vai agir trabalhando a teu favor. Por si só a tua vida mudaria. Porque são geradores que fecham porta de emprego, que traz opressão, que traz medo, que traz enfermidades. Então essas pragas, essas mazelas não podem atingir uma pessoa que está acima, porque o céu não aceita quebra de hierarquia. O céu agiria imediatamente. Hebreus chegou a dizer que todo o poder do céu está a serviço dos que herdam a salvação. Agora você está no 8, Jesus está no 10. Suponhamos que a entidade que está na autoridade 9. Então, ele, ao atingir você, não adianta você clamar ao céu, porque o céu não iria intervir. Por quê? Porque nisto não há quebra de hierarquia. Quem está lhe atingindo
é um ser superior a você. Tá? A Bíblia fala que o maior inimigo é a morte. O escritor de Hebreus chega a falar que sabemos que todas as coisas foram colocadas por debaixo dos pés do Senhor Jesus, mas até então ainda não vemos todos os inimigos. Vai acontecer a sua plenitude no milênio. O escritor de Hebreus estava falando sobre a morte. Então veja só, se você estiver no 8 e o principado que atinge na escala da autoridade, da hierarquia, o 9, poderia atingir o céu, não poderia intervir por você. Porque não há injustiça nisto, não há quebra de hierarquia nisto, entende? Mas se você entender que você está em Cristo, no topo, no maior, todos estão abaixo de você. E é essa a ideia que Paulo está procurando convencer em Efésios 1, isso é fé. Você não poderia ser humilhado pelas escassez, você não poderia ser humilhado pelas enfermidades, tristeza, solidão, essas coisas que são provenientes do reino espiritual da maldade, não poderia te atingir. Não poderia não pode te atingir, porque você está no topo. E isto é fé, essa convicção, não apenas uma informação na mente, uma convicção. Então toda a Bíblia mostra isto. Olha lá, se o próprio escritor de Hebreus, não é isso que ele está dizendo ali no capítulo 2 e o verso 11. Quem santificou, que foi Jesus, quem santificou e quem foi santificado estão no mesmo nível. Ambos são filhos do mesmo Pai. Primeira carta de João, capítulo 4, 17, parte B. Como o Senhor Jesus é lá, nós seremos aqui neste mundo. Olha, já o Salmo 82 falando, vós sois deuses, todos são filhos do Altíssimo. O próprio Jesus, ele disse, Pai, assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós. Essa certeza é fé. Todas as coisas estão abaixo, nada poderá te atingir. Toda a ferramenta preparada contra vós em juízo, vós as condenará. A tua vida muda. Então, fé é essa certeza. O esforço apenas, por si só, não traz o resultado que se espera. O esforço, ele tem o seu valor de você produzir. Porque você tem todas as ferramentas, você tem todo o campo para você trabalhar. Mas se você não se esforça, você não vai obter o resultado. Mas se você trabalhar com a força do teu braço, sem fé, sem entendimento, você não vai mover nenhuma palha, digamos assim. O poder da maldade é infinitamente maior do que os homens. Inclusive o escritor de Hebreus procura nos convencer isso. Que se for olhar pelo poder natural, os anjos caídos, os demônios, eles têm muito mais poder do que nós. Mas quando nós estamos na fé, nós estamos com o poder do céu, estamos com o poder de Cristo, estamos com o poder de Deus. Ninguém pode, ninguém é maior, ninguém pode nos enfrentar. Por isso toda a ferramenta preparada contra vós é em juízo, vós as condenará. Leva isso diante do tribunal de Cristo. Então o mal não pode, a tua vida muda. Sem essa fé é impossível agradar a Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal. Vamos crescer na fé. Vamos crescer na fé. Você entendendo isso que eu estou falando agora, eu entendi isso e vou, obviamente, crescendo nisto há 20 anos. O meu corpo era todo enfermo. Fui curado na hora quando eu entendi isto. A minha vida, eu tinha muita complexo de inferioridade. Eu era uma pessoa infeliz. Tive 2 casamentos que foi arruinado, não deu certo, por causa de todas essas forças contrárias à vida. Tudo que eu fazia dava errado, até entender isso. Então esse é o plano original de Deus, que Jesus seja o governante de direito e de fato no reino espiritual como na terra. Ele já é o governante por direito, mas fisicamente ele ainda não é de fato, mas a igreja é a sua parte corpórea. Ele governa o mundo espiritual e nós governamos, mudamos a história da humanidade, conduzimos a história do universo pelo poder da fé. Eis aí vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa, toda força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Eis aí vos dei a chave do reino do céu, o que ligar na terra é ligado no céu. Essa é a palavra de Deus.